Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Se liga no Portal do Estudante na TV Educação, que vamos começar mais uma aula. Sou professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, vamos continuar sobre as regras do acordo ortográfico. Vamos ver o uso do hífen, que foi um que teve mais alterações, e vamos ver um pouquinho sobre o nosso momento português nas redes. Uso do hífen. Palavra iniciada com H. Com os prefixos ante, co, mini, super e etc. Sempre se utiliza o hífen quando a segunda palavra ou elemento foi iniciado com H. Exemplo, hotel, herdeiro, herói, humano. Então, observe, nós vamos usar o hífen quando a segunda palavra for iniciada com H. Tem sempre que perceber com que letra começa a segunda palavra. Percebam a letra que termina a primeira palavra e observem também com que letra começa a segunda palavra. Aqui no caso, anti-higiênico. Então, termina com vogal e a segunda palavra começa com H. Anti-herói. Termina com vogal e a segunda palavra também começa com H. Co-herdeiro. A segunda palavra também inicia com H. Mini hotel, segunda palavra também iniciando com H, sobre-humano e super-homem. Então, observem que essa regra diz que a gente utiliza o hífen quando o segundo elemento iniciar com a letra H. Mas atenção, a exceção a essa regra é a palavra sub-humano, onde na junção sub mais humano, a palavra humano perde o H. Então, como vocês sabem, a nossa língua ela é cheia de exceções, cheia de regras. Então, temos essa exceção que mesmo a segunda palavra começando com H, mesmo tendo a junção, ela vai sub-humano, a palavra humano perde o H, ela vai perder o H. Uso do hífen quando temos OHs diferentes. Como novo acordo ortográfico, não se usa mais o hífen quando o prefixo termina em vogal diferente da vogal com que se inicia a segunda palavra ou elemento. Um exemplo disso é a palavra aeroespacial, a qual é formada pela preposição aero, que termina com O, mais espacial, que começa com E. Como a vogal que termina com o prefixo O e que começa com a palavra E são diferentes, não se utiliza hífen. Então, observem, se forem diferentes, a gente não utiliza o hífen. As vogais são diferentes, então sem hífen. Como é o exemplo aí da palavra aeroespacial. Terminou com O, com a vogal O, começou com a vogal E. Então, vogais diferentes, não se utiliza o hífen. Perdem o hífen todas as palavras com o prefixo co, ré e pré. Coprodução, corresponsável, cofundador, prescrever, reescrever. Perdem o hífen todas as palavras que apresentam o advérbio não como precedente. Não fumante, não governamental e não agressão. Então, reparem, toda vez que nós tivermos o prefixo co, ré e pré, vocês já sabem que a gente não vai utilizar o hífen. E quando nós tivermos o advérbio de negação, lembram do advérbio? A palavra que modifica o verbo, dando ideia de afirmação, negação, dúvida. Nesse caso, quando nós temos o advérbio de negação, a gente não utiliza o hífen. Outros exemplos. Agroindustrial, anti-aéreo, auto-aprendizagem, auto-estrada, co-autor, infraestrutura, plurianual, semi-aberto. Observem que ele termina com uma vogal e inicia com uma vogal diferente. Na primeira palavra, termina com a vogal A, O, e inicia com a vogal I. Vogais diferentes, não usa o hífen. Na segunda palavra, anti-aéreo, termina com a vogal I, começa com a vogal A, vogais diferentes, não usa o hífen. Autoaprendizagem, mesma coisa, termina com O, começa com A, vogais diferentes, não utiliza o hífen. Mas atenção, o prefixo co junta-se à segunda palavra, mesmo quando ela inicia com O. Coordenar, cooperar e cooperação. Então, lembrando aí mais uma exceção. Fiquem atentos a essas regrinhas.
Consoante inicial diferente de R ou S. Mais uma regrinha que fala sobre quando não usar o hífen. Nesse caso, quando o prefixo terminar em vogal e o segundo elemento ou a segunda palavra começa com uma consoante diferente de R ou S, não se utiliza o hífen. Um bom exemplo dessa regra é a palavra seminovo. Ela é formada pelo prefixo semi, que termina com I, mais novo, que começa com N. Como o prefixo termina com a vogal I, e a consoante que começa a segunda palavra não é R e nem S, não usa o hífen. Vocês vão perceber que quando a segunda palavra começar com R ou com S, eu tenho uma regra específica. Por isso, temos que estar sempre atentos à vogal que termina, a letra que termina a primeira palavra e a letra que inicia a segunda palavra. Temos que estar bem atentos a isso. Outros exemplos. Ante, projeto, auto, peça, geopolítica, microcomputador, semi, círculo, ultra, moderno. Observem que a segunda palavra, aqui no caso, projeto, peça, política, computador, círculo e moderno, não começam nem com a consoante R e nem com a consoante S. Caso elas começassem ou com R ou com S, nós usaríamos uma outra regra, teríamos uma outra aplicação. Atenção, com o prefixo vice, sempre se utiliza o hífen. Exemplo, vice-rei, vice-almirante, vice-presidente, vice-governador. Então, encontraram o prefixo vice, já sabe que nós temos que utilizar o hífen. Agora, voltando lá, aquela regrinha que eu disse para vocês. E quando aparece o R e o S na segunda palavra, como é que a gente faz? Vamos ver agora como é que a gente faz. Essa regra completa a regra anterior, aquela regra que nós acabamos de ver. Nos casos onde o prefixo termina com vogal e a segunda palavra ou o segundo elemento começar com R ou com S. Essas letras, no caso, elas são duplicadas e nós não vamos utilizar o hífen. Então, atenção, muita atenção nessa parte. Se a segunda palavra começar com R ou com S, nós não vamos utilizar o hífen. No entanto, o que nós temos que fazer? Nós temos que duplicar essa letra. Nós vamos duplicar o R ou duplicar o S. Por exemplo, a palavra antissocial, ela é formada pelo prefixo ante e o elemento, a palavra social, mais o prefixo que termina em vogal, o segundo elemento começa com S. O S é duplicado, formando assim a palavra antissocial. Observem, anti termina com I e social começa com S. Então, qual é a regra? Se começar com S ou com R, dobra essa consoante. Dobra a consoante R ou dobra a consoante S. Por isso, aqui, a palavra antissocial ficou com 2 S's. Mais alguns exemplos em que o R ou o S são duplicados. Observem sempre com que letra termina a primeira palavra e com que letra começa a segunda palavra ou o segundo elemento. Antirrábico, terminou com I, começou com R, faz o quê? Dobra a consoante, no caso, o R. Biorritmo, terminou com a vogal O, começou com R, ritmo, faz o quê? Dobra a consoante R. Contrassenso, terminou com a vogal A segunda palavra qual é? Senso. Se começa com E, faz o quê? Dobra a consoante S. Cosseno, termina com O, a segunda palavra começa com S, dobra a consoante. E assim nas outras palavras. Microsistema, mini saia, semi-reta e ultrassom. Conseguiram compreender? Terminou com I. O segundo elemento começa com R ou com S. O que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar essa consoante, R ou a consoante S, sem utilizar o hífen. E quando as vogais são iguais? Outra regra que mostra quando se utiliza o hífen. Quando o prefixo termina com a mesma vogal em que começa o segundo elemento ou a segunda palavra. Sempre se utiliza o hífen. Então, se terminar com uma vogal e a segunda palavra começar com a mesma vogal, eu vou utilizar o hífen. Terminou com I, começa com I, utilizo o hífen. A palavra terminou com a segunda palavra também começa com A, vou utilizar o hífen. Um exemplo dessa regra é a palavra anti-inflamatório.
Perceba que o prefixo ante termina com a mesma vogal que a palavra inflamatório começa, ou seja, a vogal I. Quando isso acontece, devemos utilizar o hífen. Observem lá a palavra ante, inflamatório que está ali em negrito. Ante termina com qual vogal? Com a vogal I. Começa com qual vogal? Também com a vogal I. Por isso, a gente faz o uso do hífen para separar. Outros exemplos. Anti-inflacionário, auto-observação, contra-ataque, micro-ondas, micro-ônibus, semi-interno. Observem qual é a regra que nós temos que observar. Se terminou com uma vogal e o segundo elemento começa com a mesma vogal. Algumas palavras, a princípio, vocês podem estranhar com o novo acordo ortográfico. Por exemplo, micro-ondas. Nós não estamos acostumados a escrever a palavra micro-ondas com o hífen. Então, por acaso, vocês estejam em algum supermercado, em alguma loja, vocês se deparem com uma placa, vende-se um micro-ondas, e vocês olharem essa palavra separada por um hífen, vocês podem, a princípio, até pensar que ela está escrita de forma errada. Mas, na verdade, é porque nós ainda não nos habituamos tanto com essas novas regras. E como é que nós vamos nos habituar a essas novas ortografias, a essas novas regras, a essas novas grafias? Nós vamos nos habituar apenas tendo contato com o novo texto, novos textos, com jornais, com revistas, com materiais que têm uma revisão, materiais que são publicados de forma atual. Essas publicações elas já vêm atualizadas com o novo acordo ortográfico. Consoantes iguais. Quando o prefixo termina com consoante, se a segunda palavra ou elemento começar com a mesma letra, utiliza-se o hífen. Um bom exemplo dessa regra é a palavra interregional. No caso, o prefixo inter termina com R e a palavra regional também começa com R, formando a palavra interregional. Por isso, é obrigatória a utilização do hífen entre elas. A mesma regra da vogal. Qual era a regra da vogal? Vogais iguais, utilizava o hífen para separar. A mesma regra aqui quando eu tenho consoantes iguais. Terminou com uma consoante, a segunda palavra ou o segundo elemento começa com a mesma consoante, com a consoante igual, eu utilizo o hífen para separar. Alguns exemplos dessa regra. Interracial, subbibliotecário, superresistente, superromântico. Lembre-se, nos demais casos, onde as consoantes não são iguais, a gente utiliza o hífen. Então, muita atenção, se as consoantes não são iguais, a gente não utiliza o hífen. Então, fiquem bem atentos com que letra termina a primeira palavra e com que letra começa a segunda palavra. Então, hipermercado não tem hífen, intermunicipal não tem hífen e superproteção não tem hífen. Por que que não tem hífen? Porque começam com consoantes diferentes. Então, não há necessidade de colocar o hífen. Atenção, essa regra possui algumas exceções. Mais uma vez, né, as exceções aí da língua portuguesa. No caso do prefixo sub, usa-se o hífen também diante de palavras iniciadas com R. Sub-região, sub-regimento. No caso dos prefixos circo, em pan, também utiliza-se o hífen se a segunda palavra começar com M, N ou vogal. Circunnavegação e pan-americano. Esse prefixo circun a gente não utiliza com tanta frequência, né? O pan a gente ainda tem um pouco mais de conhecimento sobre ele, né? Mas aí usa exemplos circunnavegação e pan-americano. Consoante com vogal. Essa regra fica quase que subentendida pelas outras regras, mas é sempre bom enfatizar. Quando o prefixo terminar em consoante e a segunda palavra ou vogal começar e a segunda palavra ou elemento começar com vogal, não se usa o hífen. Por exemplo, a palavra hiperativo, hiperativo, é formada pelo prefixo hiper, que termina com a consoante R, e a palavra ativo, que começa com a vogal A. Por isso, ela não recebe o hífen. Observem lá, a palavra que está em negrito, hiperativo, formada pelo prefixo hiper, termina com a consoante R, e a outra começa com A. Então, ela não recebe hífen. Outros exemplos dessa regra. Hiperacidez, interescolar, interestelar, superaquecimento, superexigente e superinteressante. Observe que em todas essas palavras que a gente tem o uso do prefixo hiper,
inter, super, não foi necessário o uso do hífen. Quando que o hífen ele tem utilização obrigatória? Com o novo acordo ortográfico, torna-se obrigatória a utilização do hífen após certos prefixos. Quais são eles? Toda vez que vocês olharem alguns desses prefixos, vocês lembram dos prefixos, né? Aquele que a gente coloca antes do radical. As estruturas que vêm antes do radical. Sufixo que vem depois do radical. Então, quais são os prefixos? Eis, sem, além, a quem, recém, pós, pré e pró. Ou seja, toda vez que vocês utilizarem um desses prefixos para formar uma palavra, você precisa utilizar o hífen. Então, peguem aí que alguns são bem utilizados, né? Então, já vão memorizando aí os principais. Alguns exemplos. Ex-aluno, ex-presidiário, ex-presidente, sem terra, sem teto, além-mar, além-túmulo, a queimar, recém-casado, recém-nascido, pós-graduação, pós-doutorado, pré-vestibular, pré-adolescente, pró-europeu. Então, lembrem aí que esses são bem utilizados, né? O prefixo ex, o prefixo recém, pré, pós são bem utilizados. Viu ali ex, ó, ex, separa, passa, vira a página aí, coloca o hífen aí para separar. Separação silábica. Essa regra diz respeito à separação silábica dos textos manuscritos. Com o novo acordo ortográfico, ficou definido que, para ajudar na clareza gráfica dos textos, se no final da linha a separação de uma palavra ou combinação de palavras coincidir com o hífen, ele deve ser repetido na linha seguinte. Turma, isso aqui serve para quando a gente está escrevendo mesmo à mão. No caso, vocês forem fazer uma redação na escola ou a redação do vestibular, do Enem, vocês estão escrevendo aquela palavra. Não conseguiram escrever a palavra toda naquela linha, né? Se a palavra tiver hífen, na outra linha vocês devem repetir o hífen. Então, coloca lá no final da linha e coloca no início novamente o hífen, né? Mas esse aqui é apenas para manuscrito, apenas para escrita à mão. Como nos exemplos, né? Na cidade contava-se que ele fugiu de casa. Então, ali não conseguiu finalizar a separação, iniciava com o hífen, ele repete. O diretor recebeu os ex-alunos de braços abertos. Finalizava com o hífen, coloca o hífen para indicar que houve essa separação, sem esquecer do hífen no início da linha. Agora vamos aqui um pouquinho para o nosso momento português nas redes. Se vocês quiserem participar do nosso momento, acessem o Instagram da plataforma Gonçalves Dias e deixem lá sua sugestão, seu meme, a sua figurinha favorita, o que vocês gostariam de ver analisado aqui de forma linguística, gramatical, semântica. Então, aqui nós temos dois sinais, o trema, né, e o hífen. Diz assim, que drama, não existo mais. E eu fui expulso da gangue do manda-chuva e me tornei um antissocial. Então, quando o trema diz assim, ó, que drama, eu nem existo mais. O outro está fazendo as reclamações dele, ele diz que ele nem existe mais. Por quê? Porque o trema ele foi totalmente extinto, exceto naquelas palavras de origem estrangeira. Se não for palavra de origem estrangeira, ele foi totalmente extinto. E o hífen foi um dos sinais que mais sofreram alterações. Aqui, no caso, qual é a regra? Vogal terminada em I, a segunda palavra começa em S ou R, e a gente dobra essa consoante. No caso, o S ou o R. Me segura, preciso corrigir aquele bem-vindo sem hífen, né? E aí, vocês são daquela turma que anda corrigindo os amigos ou não? Cuidado, que isso às vezes causa muita discordância, dá aí até uma quebra na amizade. Então, às vezes não é tão elegante de ficar corrigindo as pessoas. Você precisa ter uma certa intimidade, ter um momento adequado para que você possa fazer isso e a pessoa não se sinta desconfortável. E lembre aí que o nosso país ele é muito extenso, ele é muito grande e nós temos muitas variedades linguísticas. Então, muito cuidado aí quando vocês forem corrigir alguém para a pessoa não se sentir desconfortável. Mas aqui, no caso, é apenas a palavra bem-vindo que foi escrita sem hífen. Como é que é? Você ainda não acessou a plataforma? Então, se você ainda não acessou, acesse a plataforma.
baixe as apostilas, acompanhe. Vocês podem assistir a videoaula, baixar as apostilas, fazer os exercícios e tirar as suas dúvidas. Caso vocês tenham alguma dúvida, entrar em contato através das nossas redes sociais e deixe a nossa mensagem. Um abraço e até a próxima aula.